A manhã de 23 de agosto de 1992 amanheceu com a neblina característica do Pantanal sul-mato-grossense. As águas do rio Taquari corriam lentas e escuras, refletindo o céu cinzento que anunciava mais um dia de umidade intensa na maior planície alagável do mundo. Ninguém imaginava que essa seria a última vez que alguém veria o Dr. Marcos Veloso com vida. Dr. Marcos Antônio Veloso, de 34 anos, era considerado um dos mais promissores biólogos especializados em fauna pantaneira do Brasil. Formado pela Universidade de São Paulo com doutorado em zoologia, havia dedicado os últimos 8 anos de sua vida ao estudo do comportamento reprodutivo das onças pintadas na região do Pantanal. Seu trabalho era revolucionário para a época, usando técnicas de rastreamento por radiotelemetria que apenas começavam a ser aplicadas no Brasil. Alto, magro, com cabelos castanhos sempre desalinhados e óculos de armação dourada, Marcos tinha uma paixão quase obsessiva pela vida selvagem pantaneira. Falava com entusiasmo contagiante sobre cada descoberta, cada comportamento animal observado, cada teoria que desenvolvia sobre os padrões migratórios dos grandes felinos. Sua base de operações era uma pequena estação de pesquisa improvisada na Fazenda Santa Cruz, propriedade de 15.000 hectares, localizada a 120 quilômetros de Corumbá, pertencente ao fazendeiro João Baptista Correia. A fazenda havia se tornado um ponto estratégico para pesquisadores devido à sua localização privilegiada, situada na confluência de 3 importantes rios pantaneiros e abrigando uma das maiores concentrações de onças pintadas da região. Marcos havia chegado à fazenda em 15 de agosto de 1992 para sua 10ª expedição solo. Diferente das expedições anteriores, sempre acompanhadas por assistentes de pesquisa ou guias locais, desta vez havia insistido em trabalhar sozinho. Segundo relatou ao fazendeiro João Batista, estava seguindo pistas de uma fêmea de onça pintada que havia marcado com rádio colar 3 meses antes, durante sua expedição anterior. Dona Esperança, como Marcos havia apelidado a onça, era um exemplar excepcional, com aproximadamente 80 quilos e estimados 8 anos de idade. Ela demonstrava padrões comportamentais únicos que intrigavam o pesquisador. Suas rotas migratórias sazonais diferiam significativamente dos padrões conhecidos, e Marcos suspeitava que ela estivesse grávida, o que tornaria sua observação ainda mais valiosa para seus estudos sobre reprodução felina. O equipamento que Marcos carregava para essa expedição era considerado de última geração para os padrões de 1992. Sua mochila continha um receptor de radiotelemetria Telonix TR4, capaz de captar sinais num raio de até 15 quilômetros. Uma câmera Nikon F4 com lentes telefoto para documentação fotográfica. Um gravador Sony TCM 5000 EV para anotações de campo. Um GPS Garmin GPS 100 AVD. Ainda uma novidade tecnológica no Brasil. Mapas topográficos detalhados da região. Kit de primeiros socorros. Barracas impermeáveis e suprimentos para 15 dias de expedição. Além do equipamento científico, Marcos sempre carregava seu diário de campo, um caderno de couro marrom onde anotava meticulosamente cada observação, teoria e descoberta. Esse diário era sua ferramenta mais preciosa, contendo 8 anos de dados únicos sobre o comportamento das onças pantaneiras. Na manhã de 23 de agosto, Marcos acordou às 5h30 da manhã, como era seu costume. João Batista o encontrou na cozinha da sede da fazenda, tomando café e revisando mapas topográficos espalhados sobre a mesa de madeira rústica. Dr. Marcos, o senhor tem certeza de que não quer levar o Benedito junto? Perguntou o fazendeiro, referindo-se a Benedito Silva,
um guia local de 45 anos que conhecia o Pantanal como poucos e havia acompanhado Marcos em várias expedições anteriores. "Não, João, desta vez preciso ir sozinho", respondeu Marcos, dobrando cuidadosamente os mapas. "Dona Esperança está em período reprodutivo e qualquer presença humana adicional pode alterar seu comportamento. Preciso observá-la nas condições mais naturais possíveis." "Mas, doutor, o senhor sabe que essa época do ano as águas estão imprevisíveis. Ontem mesmo o Benedito comentou que o nível do rio Taquari subiu quase 2 metros em menos de 6 horas por causa das chuvas lá em cima." "Eu sei, João. Já considerei todos os riscos. Vou seguir a rota norte, pela margem esquerda do Taquari, onde o terreno é mais alto. Se as águas subirem muito, tenho pontos de escape mapeados." Marcos mostrou ao fazendeiro sua rota planejada no mapa. Ele pretendia seguir uma trilha conhecida como Caminho dos Buritis, que margeava o rio Taquari por aproximadamente 30 quilômetros, depois adentrar cerca de 8 quilômetros na mata fechada, até chegar a uma região de campos alagados, onde o sinal de rádio de Dona Esperança havia sido detectado pela última vez. "O senhor leva radiocomunicador?" perguntou João Batista. "Levo, sim. Vou fazer contato todos os dias às 18 horas, como sempre. Se passar 48 horas sem contato, pode acionar o resgate." Às 6h45 da manhã, Marcos terminou de organizar seu equipamento e se despediu do fazendeiro. Ele carregava uma mochila de 35 quilos, usava botas de couro impermeáveis, calça de lona resistente, camisa de manga longa de tecido sintético para proteção contra insetos e um chapéu de abas largas. Ao peito, pendurado por uma alça, levava o receptor de radiotelemetria já sintonizado na frequência do colar de Dona Esperança. "Cuide-se, doutor, e não se esqueça do rádio às 6 da tarde", foram as últimas palavras que João Batista dirigiu a Marcos Veloso. Marcos acenou com a mão e caminhou em direção à trilha que levava ao rio Taquari. O fazendeiro o observou até que sua figura desaparecesse entre a vegetação pantaneira engolida pela bruma matinal. Durante a primeira parte da manhã, tudo correu conforme o planejado. Marcos seguiu a margem do rio Taquari, fazendo paradas regulares para testar o sinal de rádio de Dona Esperança e anotar observações sobre outros animais avistados: capivaras, jacarés, diversas espécies de aves aquáticas e pegadas de anta na lama úmida da margem do rio. Às 9h30 da manhã, aproximadamente 12 quilômetros distante da fazenda, Marcos captou o primeiro sinal claro do rádio colar de Dona Esperança. O sinal vinha do nordeste, terra adentro, a uma distância estimada de 6 a 8 quilômetros. Era exatamente onde ele esperava encontrá-la, baseado em seus estudos anteriores sobre os padrões territoriais da onça. Segundo anotações encontradas posteriormente em seu caderno de campo, que foi descoberto muito tempo depois, Marcos estava eufórico com a clareza do sinal. Ele escreveu: 0935 hours, sinal forte de Esperança, direção NE, approach, 7 km. Comportamento indica possível período de CIO. Vou me aproximar com extremo cuidado. Pode ser a oportunidade que esperava para documentar comportamento reprodutivo in natura. Marcos deixou a trilha principal do rio Taquari e começou a adentrar a mata fechada, seguindo a direção indicada pelo receptor de rádio. Essa decisão, embora cientificamente justificada, o levaria para uma região do Pantanal conhecida pelos locais como Saco do Jacaré, uma área de topografia complexa, com muitos braços de rio, lagoas temporárias e terreno alagadiço. O Saco do Jacaré era uma região que até mesmo os pantaneiros experientes evitavam durante a época das águas. O terreno era traiçoeiro, com áreas que pareciam sólidas, mas que, na verdade, eram pântanos disfarçados.
Além disso, a vegetação densa tornava a navegação extremamente difícil, e a região era conhecida por suas populações de jacarés excepcionalmente grandes e agressivos. Benedito Silva, o guia que havia oferecido para acompanhar Marcos, conhecia bem os perigos do saco do jacaré. Mais tarde, ele comentaria: "Eu falei para o doutor que aquela região era perigosa, mas ele era teimoso. Quando se tratava das onças dele, não escutava conselho de ninguém." Por volta das 11 da manhã, Marcos estava aproximadamente 18 quilômetros distante da Fazenda Santa Cruz, em uma região que não havia explorado em expedições anteriores. Seu último registro no diário, feito às 11h15, dizia: "Sinal cada vez mais forte. Esperança deve estar muito próxima. Vegetação densa, terreno instável. Vou procurar um ponto elevado para observação." Esse foi o último registro conhecido da presença de Marcos Veloso no Pantanal. Às 18h da tarde daquele mesmo dia, João Batista ligou o radiocomunicador para o contato diário combinado com Marcos. Sintonizou a frequência acordada e chamou: "Doutor Marcos, aqui é João Batista, está me escutando?" Silêncio. João Batista repetiu a chamada várias vezes durante os próximos 30 minutos, sem obter resposta. Inicialmente, não se preocupou muito. Problemas técnicos com equipamentos de comunicação eram comuns no Pantanal, especialmente durante períodos de alta umidade. Talvez o rádio dele esteja com defeito ou a bateria acabou, pensou o fazendeiro. Amanhã ele deve aparecer. Mas Marcos não apareceu no dia seguinte. Às 18h de 24 de agosto, João Baptista tentou novamente contato via rádio, sem sucesso. Desta vez, começou a se preocupar seriamente. Marcos era meticuloso com protocolos de segurança e jamais deixaria de fazer contato por 2 dias consecutivos, sem uma razão grave. Na manhã de 25 de agosto, 48 horas após o último contato, João Baptista tomou a decisão de acionar os procedimentos de emergência. Contatou a Polícia Civil de Corumbá e comunicou o desaparecimento do pesquisador. O delegado responsável pelo caso foi Dr. Antônio Carlos Mendonça, um homem experiente de 52 anos que já havia lidado com vários casos de pessoas perdidas no Pantanal. Infelizmente, nem todos tinham finais felizes. "O Pantanal é traiçoeiro", explicou o delegado Mendonça aos jornalistas que começaram a cobrir o caso. "Pessoas experientes podem se perder ou sofrer acidentes em questão de minutos. O terreno muda constantemente com as chuvas, e o que é terra firme hoje pode ser um pântano amanhã." A primeira operação de busca foi organizada para 26 de agosto. A equipe incluía 8 policiais civis, 5 bombeiros especializados em resgate aquático, 3 guias pantaneiros locais, incluindo Benedito Silva, e 2 pilotos de helicóptero da Polícia Militar. Benedito Silva assumiu o papel de coordenador local da busca, sendo a pessoa que melhor conhecia os hábitos e as rotas usuais de Marcos. "O doutor sempre seguia os mesmos padrões", explicou Benedito aos demais membros da equipe de resgate. "Ele era muito sistemático, nunca improvisava. Se ele disse que ia pelo caminho dos Buritis, foi por lá que ele começou." A busca inicial concentrou-se na rota planejada por Marcos, a trilha do rio Taquari e as áreas adjacentes, onde ele havia sido visto anteriormente. Durante 3 dias, as equipes percorreram sistematicamente toda a região, usando helicópteros para busca aérea e equipes terrestres para rastreamento detalhado. No terceiro dia de buscas, 28 de agosto, a equipe encontrou os primeiros vestígios da passagem de Marcos. A aproximadamente 15 quilômetros da Fazenda Santa Cruz, na margem do rio Taquari, Benedito Silva identificou pegadas de botas que correspondiam ao calçado que Marcos usava. "Essas pegadas são dele, tenho certeza", afirmou Benedito. "Tamanho 42, sola com desenho quadriculado, desgaste no lado direito porque ele pisava um pouco torto. Já vi essas pegadas muitas vezes."
As pegadas seguiam pela margem do rio por aproximadamente 2 quilômetros. Depois se desviavam em direção ao interior da mata, exatamente na direção do Saco do Jacaré. Isso não é bom, murmurou Benedito ao ver a direção das pegadas. Ele entrou numa região muito perigosa. As buscas se intensificaram na região do Saco do Jacaré, mas a topografia difícil e a vegetação densa tornavam o trabalho extremamente lento e perigoso. Os helicópteros tinham dificuldade para encontrar locais seguros para pouso e as equipes terrestres precisavam avançar muito lentamente para evitar acidentes no terreno alagadiço. Durante a busca nessa região, a equipe de resgate encontrou mais evidências da passagem de Marcos. No quinto dia de buscas, 30 de agosto, descobriram uma pequena clareira onde aparentemente ele havia feito uma parada. Havia marcas de que alguém havia se sentado sobre um tronco caído e Benedito encontrou uma pequena marca no solo que indicava que alguém havia fincado ali o tripé de uma câmera fotográfica. Ele parou aqui para fotografar alguma coisa, disse Benedito. Provavelmente avistou a onça e quis documentar. Também encontraram pegadas frescas de onça pintada na lama próxima à clareira. As pegadas eram de uma fêmea adulta, possivelmente Dona Esperança, a onça que Marcos estava rastreando. Ele encontrou o que estava procurando, comentou o delegado Mendonça. A questão é, o que aconteceu depois? As buscas continuaram por mais 10 dias, mas com resultados cada vez menos promissores. A região do Saco do Jacaré foi varrida sistematicamente, mas nenhum vestígio adicional de Marcos foi encontrado. Nem equipamentos, nem roupas, nem mesmo pegadas adicionais. Em 10 de setembro de 1992, após 16 dias de buscas intensivas, a operação oficial de resgate foi suspensa. Mais de 200 pessoas haviam participado das buscas, incluindo voluntários da região, mas o Dr. Marcos Veloso permanecia desaparecido. O delegado Mendonça classificou o caso como desaparecimento em circunstâncias indeterminadas. Oficialmente, Marcos foi considerado perdido no Pantanal, possivelmente vítima de acidente em terreno alagadiço ou ataque de animal selvagem. O Pantanal não perdoa erros, declarou o delegado na coletiva de imprensa que encerrou as buscas oficiais. Infelizmente, o Dr. Veloso se aventurou sozinho numa região muito perigosa e acabou pagando o preço mais alto. A notícia do desaparecimento de Marcos repercutiu nacionalmente. Ele era uma figura respeitada na comunidade científica brasileira e seu trabalho com onças pintadas era considerado pioneiro. Jornais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília cobriram extensivamente o caso, transformando Marcos numa espécie de herói trágico da ciência nacional. A família de Marcos, seus pais, Dr. José Veloso e Dona Maria Aparecida, e sua irmã mais nova, Ana Cristina, veio de São Paulo para acompanhar as buscas. Eles se hospedaram em Corumbá durante 3 semanas. Participando ativamente das operações de resgate e oferecendo recompensas para qualquer informação que levasse ao paradeiro de Marcos. Meu filho era muito cuidadoso, muito experiente, declarou o Dr. José Veloso, também biólogo, aos jornalistas. Ele conhecia os riscos do Pantanal e sempre tomava todas as precauções. Alguma coisa muito grave deve ter acontecido para que ele simplesmente desaparecesse assim. Dona Maria Aparecida, uma mulher religiosa e determinada, recusou-se a aceitar que seu filho havia morrido. Enquanto não encontrarmos o corpo, Marcos está vivo em algum lugar, dizia ela repetidamente. Mães sentem essas coisas. Meu filho está vivo. Ana Cristina, na época com 28 anos e estudante de veterinária, assumiu a coordenação dos esforços familiares para continuar as buscas, mesmo após o encerramento das operações oficiais. Ela organizou expedições privadas com guias locais, ofereceu recompensas para pescadores e fazendeiros da região
e manteve contato constante com as autoridades policiais. Durante os 6 meses seguintes ao desaparecimento, Ana Cristina visitou o Pantanal 4 vezes, sempre acompanhada por Benedito Silva, que havia se tornado um aliado fiel da família. Juntos, eles exploraram áreas que as equipes oficiais não haviam conseguido alcançar, seguindo pistas e rumores que chegavam através da rede informal de comunicação pantaneira. A menina Ana nunca desistiu, recordaria mais tarde Benedito Silva. Ela tinha a mesma determinação do irmão, gastou muito dinheiro próprio procurando ele e nunca perdeu a esperança. As buscas privadas da família revelaram alguns detalhes adicionais sobre os últimos dias de Marcos, mas nada que esclarecesse definitivamente seu destino. Vários fazendeiros da região relataram ter visto um homem correspondendo à descrição de Marcos nas semanas anteriores ao desaparecimento, sempre sozinho, sempre carregando equipamentos de pesquisa. Um pescador chamado Joaquim Ferreira afirmou ter visto Marcos na manhã de 23 de agosto, caminhando pela margem do rio Taquari em direção ao Saco do Jacaré. Era ele, sim, tenho certeza, disse Joaquim. Estava carregando aqueles aparelhos que ele sempre levava e tinha aquele jeito dele de andar meio curvado, olhando sempre para o chão, procurando pegada de bicho. Outro relato intrigante veio de um vaqueiro da fazenda São José, propriedade vizinha a Santa Cruz. O vaqueiro, identificado apenas como Seu Manuel, afirmou ter ouvido gritos humanos vindos da direção do Saco do Jacaré na tarde de 23 de agosto, por volta das 15h. Foram gritos de desespero, gritos de quem estava em perigo, relatou Seu Manuel. Eu quis ir ver o que era, mas meu patrão não deixou. Disse que era muito perigoso, que podia ser armadilha de bandido ou coisa pior. Esse relato nunca foi oficialmente verificado, e Seu Manuel se recusou a repetir sua versão para as autoridades policiais, temendo envolvimento com problemas legais. O caso do desaparecimento do Dr. Marcos Veloso gradualmente saiu das manchetes nacionais, mas continuou sendo assunto recorrente na imprensa regional de Mato Grosso do Sul. A cada ano, por ocasião do aniversário do desaparecimento, jornais de Campo Grande e Corumbá republicavam a história, sempre perguntando: o que aconteceu com o Dr. Marcos Veloso? A comunidade científica nacional não esqueceu Marcos. Em 1993, a Universidade de São Paulo criou o Prêmio Dr. Marcos Veloso de Pesquisa em Fauna Pantaneira, concedido anualmente ao melhor trabalho de pesquisa sobre vida selvagem na região. Em 1995, uma reserva de 5,000 hectares no Pantanal foi nomeada Reserva Biológica Dr. Marcos Veloso, em sua homenagem. Mas para a família, especialmente para Ana Cristina, as homenagens não eram suficientes. Ela queria respostas, queria saber o que havia acontecido com seu irmão naquela tarde de agosto de 1992. Durante os anos seguintes, Ana Cristina desenvolveu uma rede de contatos no Pantanal. Pescadores, fazendeiros, guias turísticos, vaqueiros, todos sabiam que ela oferecia uma recompensa substancial para qualquer informação sobre Marcos ou seus equipamentos. A quantia, inicialmente de R$10.000, foi aumentada para R$25.000 em 1995 e para R$50.000 em 2000. Eu não desisto, declarou Ana Cristina em uma entrevista ao jornal Correio do Estado em 1997. Meu irmão está em algum lugar do Pantanal. Pode estar ferido, pode estar perdido, pode estar morto. Mas ele está lá e um dia alguém vai encontrá-lo. A obsessão de Ana Cristina em encontrar o irmão teve um custo pessoal alto. Ela abandonou seus estudos de veterinária para se dedicar integralmente às buscas. Nunca se casou, alegando que não podia pensar em constituir família enquanto não soubesse o destino de Marcos. Gastou praticamente toda a sua herança familiar, financiando expedições e oferecendo recompensas. Seus pais, Dr.
José Veloso e Dona Maria Aparecida gradualmente aceitaram que Marcos havia morrido no Pantanal, provavelmente vítima de acidente ou ataque animal. Eles tentaram convencer Ana Cristina a seguir em frente com sua vida, mas ela se recusava a desistir. Ana se tornou prisioneira do próprio amor pelo irmão, comentaria anos depois uma amiga da família. Ela simplesmente não conseguia aceitar que ele havia desaparecido para sempre. Enquanto Ana Cristina mantinha viva a esperança de encontrar Marcos, a vida no Pantanal seguia seu curso normal. A Fazenda Santa Cruz continuou recebendo pesquisadores, embora João Batista tenha implementado regras mais rígidas de segurança após o incidente com Marcos. Nenhum pesquisador era mais autorizado a fazer expedições solitárias, e todos eram obrigados a usar equipamentos de comunicação via satélite. Benedito Silva, o guia que havia oferecido para acompanhar Marcos naquela expedição fatal, carregou um peso na consciência pelos anos seguintes. Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse ido junto, mesmo contra a vontade dele, talvez nada disso tivesse acontecido, dizia ele frequentemente. A região do Saco do Jacaré, onde Marcos havia desaparecido, adquiriu uma reputação sinistra entre os pantaneiros locais. Muitos passaram a evitar a área, especialmente durante a época das águas. Surgiram lendas locais sobre a região ser assombrada pelo espírito do doutor perdido. O pessoal começou a dizer que escutava gritos vindos do Saco do Jacaré nas noites de lua cheia, conta Benedito Silva. Claro que eu não acredito nessas bobagens, mas o fato é que a região ficou com fama ruim. Os anos se passaram e o caso do Dr. Marcos Veloso gradualmente se tornou parte do folclore pantaneiro. História contada e recontada em rodas de conversa, sempre com pequenas variações e detalhes adicionais que podem ou não ter correspondido à realidade. Algumas versões da história sugeriam que Marcos havia sido atacado por uma onça, ironicamente a mesma onça que estava estudando. Outras teorias envolviam acidentes com jacarés gigantes, afogamento em pântanos traiçoeiros ou até mesmo sequestro por traficantes de animais. Uma teoria particularmente persistente, embora nunca comprovada, sugeria que Marcos havia descoberto alguma atividade ilegal no Pantanal, caça predatória, tráfico de animais ou exploração mineral clandestina, e havia sido assassinado para manter o silêncio. Essa teoria ganhava credibilidade pelo fato de que Marcos era conhecido por sua postura ativista em relação à preservação ambiental. Em várias ocasiões anteriores, ele havia denunciado atividades ilegais observadas durante suas expedições, resultando em multas e prisões. O Dr. Marcos não tinha medo de denunciar bandido, comentava Benedito Silva. Se ele visse alguém fazendo coisa errada com os bichos ou com a natureza, denunciava na hora. Pode ser que tenha visto alguma coisa que não deveria ter visto. Mas essas teorias permaneceram no campo da especulação. Sem evidências concretas, sem corpo, sem equipamentos recuperados, o destino do Dr. Marcos Veloso permaneceu um mistério completo. Em 2002, 10 anos após o desaparecimento, Ana Cristina finalmente conseguiu que Marcos fosse declarado legalmente morto. Foi um processo doloroso, mas necessário para resolver questões legais e financeiras pendentes. Declarar meu irmão morto foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, disse Ana Cristina na época. Mas isso não significa que desisti de procurá-lo. Significa apenas que aceito que, se ele está no Pantanal, provavelmente não está mais vivo. Mesmo após a declaração legal de morte, Ana Cristina continuou mantendo seus contatos no Pantanal e oferecendo recompensas por informações. A quantia havia sido reduzida para R$20 mil, mas ainda representava uma soma significativa para os padrões da região. A última expedição de busca organizada por Ana Cristina aconteceu em agosto de 2005, 13 anos após o desaparecimento do irmão.
Ela contratou uma equipe de mergulhadores especializados para explorar as partes mais profundas dos rios e lagoas da região do Saco do Jacaré, onde, teoricamente, os equipamentos de Marcos poderiam ter afundado. A expedição durou 2 semanas e resultou na recuperação de diversos objetos perdidos no fundo dos rios ao longo dos anos. Ferramentas agrícolas, partes de embarcações, equipamentos de pesca. Mas nada que pertencesse a Marcos. Foi nossa última tentativa sistemática, disse Ana Cristina após o retorno da expedição. Gastei muito dinheiro, explorei praticamente cada metro quadrado daquela região. Se há algo para ser encontrado, não está nos lugares óbvios. Ana Cristina tinha 41 anos em 2005. Havia dedicado 13 anos de sua vida procurando o irmão desaparecido. Havia gasto toda a sua herança familiar, havia sacrificado sua carreira e sua vida pessoal. E ainda não tinha respostas. Foi nessa época que ela tomou a decisão de se afastar temporariamente do Pantanal e tentar reconstruir sua vida em São Paulo. Preciso de um tempo longe de tudo isso, disse ela a Benedito Silva quando se despediu. Mas não desisto. Se aparecer alguma coisa, você me liga. Ana Cristina voltou para São Paulo. Conseguiu um emprego como assistente veterinária em uma clínica de animais domésticos e tentou estabelecer uma rotina normal de vida. Mas o Pantanal e o mistério de Marcos nunca saíram completamente de seus pensamentos. Ela mantinha contato telefônico regular com seus informantes pantaneiros, especialmente Benedito Silva, que havia se tornado quase um irmão adotivo. A cada 3 ou 4 meses, Benedito ligava para Ana Cristina com atualizações sobre a região, sempre na esperança de ter alguma novidade significativa para reportar. Durante os anos de 2005 a 2007, essas ligações se tornaram rotineiras e previsíveis. Benedito reportava sobre mudanças na fauna local, novos pesquisadores visitando a região, alterações climáticas, mas nunca nada relacionado a Marcos. Ana Cristina começou a aceitar que talvez nunca soubesse o que havia acontecido com seu irmão. Talvez o Pantanal realmente tivesse guardado esse segredo para sempre. Ela não sabia que estava prestes a receber a ligação que mudaria tudo. Em março de 2007, 15 anos após o desaparecimento de Marcos, a vida no Pantanal seguia seus ritmos sazonais imutáveis. As chuvas de verão haviam sido particularmente intensas naquele ano, causando cheias excepcionais em toda a bacia do Rio Paraguai. O nível das águas subiu muito além do normal, inundando áreas que costumavam permanecer secas mesmo durante o período de cheia. Foi essa cheia excepcional que começou a revelar segredos que o Pantanal guardava há décadas. Manuel Ribeiro, de 52 anos, era pescador profissional havia mais de 30 anos. Filho e neto de pescadores, conhecia o rio Taquari como poucos. Nascido e criado na pequena comunidade ribeirinha de Porto Esperança, a 80 quilômetros de Corumbá, Manuel havia pescado em praticamente cada metro do rio e seus afluentes. Sua família vivia da pesca de subsistência e comercial. Pacu, pintado, jaú, surubim. Manuel conhecia os hábitos, as épocas de reprodução, os locais de alimentação de todas as espécies de peixes pantaneiros. Era respeitado na comunidade não apenas por sua habilidade como pescador, mas também por seu conhecimento enciclopédico sobre a natureza local. Manuel era casado com Francisca Ribeiro, com quem tinha 3 filhos. João, de 24 anos, que também era pescador, Maria, de 20 anos, professora primária na escola local, e Pedro, de 16 anos, ainda estudante. A família vivia em uma casa simples de madeira construída sobre palafitas na margem do rio, uma construção típica da arquitetura ribeirinha pantaneira. Na manhã de 15 de março de 2007, Manuel saiu para pescar acompanhado por seu filho João.
Era um dia típico da estação chuvosa. Céu nublado, umidade alta, promessa de tempestade à tarde. O nível do rio Taquari estava 4,5 metros acima do normal, o mais alto que Manuel havia visto em 3 décadas de pesca. Pai, com essa cheia toda, será que a gente vai conseguir pescar alguma coisa? Perguntou João enquanto preparava as redes na canoa de alumínio de 6 metros que usavam para pescar. Cheia assim é boa para algumas espécies, respondeu Manuel, verificando o motor de popa de 15 HP. O pacu gosta de água alta e o pintado também. Só temos que ter cuidado com a correnteza, que está mais forte. Eles partiram às 6h da manhã, navegando o rio acima em direção a uma região conhecida como Volta do Urubu, um meandro do rio Taquari, onde costumavam ter bons resultados de pesca. A área ficava aproximadamente 25 quilômetros de Porto Esperança, já adentrando a região do Saco do Jacaré. O plano era pescar durante a manhã toda e retornar no início da tarde, antes que as tempestades típicas do período começassem. Manuel e João haviam feito essa mesma viagem centenas de vezes ao longo dos anos, mas nunca com o rio tão cheio. Olha só, pai, disse João quando chegaram à Volta do Urubu. A água está cobrindo tudo, até as árvores grandes estão quase submersas. Realmente a paisagem estava irreconhecível. Árvores que normalmente ficavam a 5 ou 6 metros da margem do rio, agora tinham apenas as copas emergindo da água. A cheia havia transformado completamente a topografia da região. Manuel escolheu um local para posicionar as redes, ancorou a canoa em uma árvore semi-submersa e começou a preparar o equipamento de pesca. Era um trabalho que exigia atenção total, especialmente com a correnteza forte causada pela cheia. Por volta das 9h30 da manhã, enquanto verificava uma das redes, João notou algo estranho preso nas raízes de uma figueira gigante que estava quase completamente submersa. "Pai, vem ver isso aqui!" chamou João, apontando para a base da árvore. Manuel olhou na direção indicada pelo filho e viu algo que não conseguiu identificar imediatamente. Parecia ser um objeto artificial, algo que definitivamente não pertencia ao ambiente natural, preso entre as raízes emaranhadas da figueira. Que você acha que é isso?" perguntou João. "Não sei, vamos dar uma olhada mais de perto." Eles manobraram a canoa cuidadosamente até chegarem próximo à árvore. A correnteza era forte e Manuel teve que usar toda a sua experiência para manter a embarcação estável enquanto se aproximavam do objeto misterioso. Quando chegaram mais perto, puderam ver claramente que se tratava de uma mochila de cor verde militar, parcialmente destroçada, mas ainda reconhecível. A mochila estava firmemente enroscada nas raízes da figueira, como se tivesse sido depositada ali pela correnteza e depois ficado presa quando o nível da água baixou. "É uma mochila, pai", disse João, tentando alcançar o objeto com um remo. "Cuidado, menino, pode ter cobra ou jacaré por perto dessas raízes." Com muito cuidado, usando o remo como extensão do braço, João conseguiu soltar a mochila das raízes e puxá-la para dentro da canoa. O objeto estava encharcado, coberto de limo e sedimentos, e claramente havia passado muito tempo na água. "Deve ser de algum turista que caiu do barco", comentou Manuel, examinando a mochila, "ou de algum pescador que perdeu o equipamento." Mas quando abriram a mochila para ver o que havia dentro, encontraram algo que os deixou perplexos. No interior da mochila, protegidos por sacos plásticos impermeáveis, havia vários objetos que claramente não pertenciam a turistas ou pescadores comuns: equipamentos eletrônicos sofisticados, câmeras fotográficas profissionais, instrumentos científicos e um caderno encapado em couro que estava parcialmente preservado pela embalagem plástica. "Pai, isso aqui não é equipamento de pesca", disse João, retirando cuidadosamente os objetos da mochila. "Parece equipamento de pesquisador." Manuel pegou o caderno e abriu cuidadosamente na primeira página.
Apesar da umidade e do tempo, ainda era possível ler algumas palavras escritas à tinta. Propriedade de Dr. Marcos A. Veloso. Expedição Pantanal, 1992. Os dois pescadores se entreolharam em silêncio por vários segundos. Pai, disse João com voz baixa, você não acha que esse é aquele doutor que desapareceu há uns anos? Aquele que a irmã dele oferecia recompensa? Manuel conhecia muito bem a história do Dr. Marcos Veloso. Durante anos, Ana Cristina havia circulado pela região oferecendo recompensas por qualquer informação sobre o irmão desaparecido. Todos os pescadores, fazendeiros e moradores locais conheciam a história. Se for ele mesmo, disse Manuel lentamente, a gente pode ter encontrado alguma coisa muito importante. Eles decidiram interromper imediatamente a pescaria e retornar para Porto Esperança. Durante o trajeto de volta, examinaram mais detalhadamente o conteúdo da mochila. Além do caderno de campo, havia uma câmera fotográfica Nikon em uma caixa estanque, um equipamento eletrônico com antena, que eles não souberam identificar, mas que era o receptor de radiotelemetria. Vários rolos de filme fotográfico em embalagens seladas, mapas topográficos em sacos plásticos e diversos outros itens científicos. O mais impressionante era o estado de conservação de alguns itens. Os sacos plásticos impermeáveis haviam protegido muitos objetos da deterioração completa, especialmente os rolos de filme e o caderno de campo. Pai, se esses filmes ainda prestam, pode ter fotos importantes aí, comentou João. E esse caderno pode ter escrito o que aconteceu com ele, respondeu Manuel. Quando chegaram a Porto Esperança, por volta das 11h30 da manhã, Manuel tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a investigação sobre o desaparecimento do Dr. Marcos Veloso. Em vez de tentar examinar o material por conta própria, ou de contatar diretamente Ana Cristina para solicitar a recompensa, ele decidiu levar tudo imediatamente às autoridades policiais em Corumbá. João, vamos direto para Corumbá, disse Manuel. Essa é uma situação séria demais para a gente mexer sozinho. Pode ser evidência de crime, pode ser prova do que aconteceu com aquele doutor. O melhor é entregar tudo para a polícia. Era uma decisão surpreendente para um pescador simples que poderia facilmente ter ficado com a recompensa oferecida pela família. Mas Manuel Ribeiro era um homem de princípios sólidos e instintivamente sabia que havia encontrado algo maior do que ele poderia lidar sozinho. Eles carregaram a canoa em um trailer, colocaram a mochila e seu conteúdo cuidadosamente embalados em sacos plásticos adicionais e partiram para Corumbá na caminhonete da família. A viagem de Porto Esperança até Corumbá levava aproximadamente 2 horas por estradas de terra em condições precárias. Durante todo o trajeto, Manuel e João especularam sobre o que poderiam ter encontrado. Será que tem alguma pista sobre como ele morreu? Perguntou João. Ou sobre onde está o corpo? Respondeu Manuel. Depois de 15 anos, aquela família merece saber a verdade. Eles chegaram à delegacia de Corumbá às 14h30 da tarde de 15 de março de 2007. O delegado plantonista era doutor Roberto Silva, que havia assumido o posto 2 anos antes e conhecia o caso do Dr. Marcos Veloso apenas através dos arquivos policiais. Boa tarde, delegado, disse Manuel ao entrar na delegacia carregando uma caixa de papelão com o material encontrado. Eu sou Manuel Ribeiro, pescador de Porto Esperança. Acho que encontrei uma coisa muito importante relacionada àquele caso do doutor que desapareceu no Pantanal há uns 15 anos. O delegado Silva inicialmente recebeu Manuel com certa desconfiança. Durante seus 2 anos no cargo, já havia recebido dezenas de pessoas alegando ter informações sobre casos antigos, na maioria das vezes baseadas em rumores ou mal-entendidos. Mas quando Manuel abriu a caixa e mostrou o caderno de campo com o nome do Dr. Marcos Veloso, claramente escrito na primeira página,
A atitude do delegado mudou completamente. "Onde exatamente o senhor encontrou isso?" perguntou o delegado, colocando luvas para examinar o material. Manuel explicou detalhadamente as circunstâncias da descoberta. Achei-a excepcional, a pescaria na volta do urubu, a mochila presa nas raízes da figueira. "E o senhor tem certeza da localização exata?" insistiu o delegado. "Tenho sim, delegado. Conheço aquela região como a palma da minha mão. Posso levar o senhor lá quantas vezes precisar." O delegado Silva imediatamente percebeu a importância potencial da descoberta. Contatou seus superiores em Campo Grande, solicitou a presença de peritos criminais e iniciou os procedimentos para reabrir oficialmente a investigação sobre o desaparecimento do Dr. Marcos Veloso. Mais importante ainda, ele ligou para Ana Cristina em São Paulo. A ligação que Ana Cristina recebeu às 17h da tarde de 15 de março de 2007 mudou sua vida para sempre. "Dona Ana Cristina, aqui é o delegado Roberto Silva, da Polícia Civil de Corumbá. A senhora pode sentar, por favor? Tenho uma notícia muito importante sobre seu irmão." 15 anos de espera estavam prestes a chegar ao fim. Ana Cristina estava preparando o jantar em seu pequeno apartamento em São Paulo quando o telefone tocou. Após 15 anos de espera, ela havia desenvolvido uma reação quase automática a ligações inesperadas. O coração disparava por alguns segundos, imaginando se seria finalmente a notícia que tanto esperava, antes que a razão a trouxesse de volta à realidade. Mas desta vez era diferente. "Dona Ana Cristina, aqui é o delegado Roberto Silva, da Polícia Civil de Corumbá", disse a voz do outro lado da linha. "A senhora pode sentar, por favor? Tenho uma notícia muito importante sobre seu irmão." Ana Cristina sentiu suas pernas falharem. Depois de tantos anos de falsas esperanças e pistas que não levavam a lugar nenhum, ela havia aprendido a controlar suas expectativas. Mas algo no tom de voz do delegado era diferente de todas as ligações anteriores. "Que tipo de notícia, delegado?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Dona Ana, pescadores encontraram hoje uma mochila que aparentemente pertencia ao seu irmão. Uma mochila com equipamentos científicos e um caderno de campo com o nome dele." O mundo parou por Ana Cristina. Depois de 15 anos, finalmente havia evidência concreta de que Marcos havia realmente estado no Pantanal naquele dia fatídico de agosto de 1992. "Delegado, eu preciso ir para Corumbá imediatamente", disse ela, com a voz tremendo. "A senhora pode vir sim, mas preciso avisá-la que vamos tratar isso como evidência de uma investigação criminal. Não vou poder entregar nada para a família até que nossos peritos examinem tudo detalhadamente." "Eu entendo. Quanto tempo vai levar?" "Alguns dias, talvez uma semana. Mas, dona Ana, tem uma coisa importante. Também encontraram rolos de filme fotográfico que podem estar preservados. Se estiverem, podem ter as últimas fotografias que seu irmão tirou antes de desaparecer." Ana Cristina desligou o telefone e imediatamente ligou para seu trabalho, comunicando que precisaria de uma licença urgente. Depois ligou para Benedito Silva, seu contato mais confiável no Pantanal. "Benedito, é Ana Cristina. Eles encontraram a mochila do Marcos." Benedito ficou em silêncio por vários segundos antes de responder. "Dona Ana, depois de 15 anos, onde encontraram?" "Pescadores acharam presa nas raízes de uma árvore, perto do rio Taquari. Tem o caderno de campo dele, equipamentos, até filme fotográfico." "Meu Deus, isso pode mudar tudo. A senhora vem para cá. Estou pegando o primeiro ônibus amanhã de manhã. Pode me buscar na rodoviária?" "Claro que sim, dona Ana. Vou estar lá." Ana Cristina passou a noite sem dormir, fazendo malas e tentando processar a informação. Depois de 15 anos de incerteza, finalmente havia evidência concreta sobre o destino do irmão.
Não necessariamente respostas, mas pelo menos evidência real. Na manhã seguinte, 16 de março de 2007, Ana Cristina embarcou no ônibus São Paulo-Corumbá. Foram 12 horas de viagem, durante as quais ela não conseguiu fazer outra coisa, senão especular sobre o que os equipamentos de Marcos poderiam revelar. Benedito a estava esperando na rodoviária de Corumbá às 21h, como prometido. Aos 62 anos, ele havia envelhecido visivelmente desde a última vez que Ana Cristina o havia visto, 2 anos antes, mas seus olhos ainda mantinham a inteligência viva e a gentileza que o haviam tornado tão querido por toda a família Veloso. Dona Ana, que bom vê-la de novo, disse Benedito abraçando-a afetuosamente, embora eu queria que fosse em circunstâncias melhores. Benedito, me conta tudo o que você sabe sobre essa descoberta. Durante o trajeto do hotel onde Ana Cristina se hospedaria, Benedito relatou as informações que havia conseguido reunir sobre Manuel Ribeiro e a descoberta da mochila. O Manuel é gente boa, Dona Ana, pescador honesto, conhecido na região toda. Ele podia ter ficado com as coisas e tentado pegar a recompensa que a senhora oferecia, mas preferiu entregar tudo para a polícia. Isso diz muito sobre o caráter dele. Onde exatamente foi encontrada a mochila? Na volta do Urubu, região do Saco do Jacaré. Exatamente onde a gente sempre suspeitou que o Dr. Marcos tinha ido. A cheia deste ano foi excepcional, Dona Ana. A maior em 30 anos. Isso deve ter mexido com coisas que estavam no fundo do rio há muito tempo. Ana Cristina se hospedou no mesmo hotel onde havia ficado durante as buscas de 1992. Na manhã seguinte, às 8h, estava na delegacia de Corumbá para conversar com o delegado Roberto Silva. O delegado Silva era um homem de 38 anos, formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especialização em investigação criminal. Diferentemente de seu antecessor, que havia se aposentado, Silva era mais metódico e tinha experiência com técnicas modernas de investigação forense. Dona Ana Cristina, é um prazer conhecê-la pessoalmente, disse o delegado quando ela chegou à delegacia. Li todo o arquivo do caso do seu irmão. Sei o quanto a senhora lutou para encontrar respostas. Delegado, eu preciso saber. O que exatamente foi encontrado? O delegado levou Ana Cristina para a sala de evidências, onde todos os itens encontrados por Manuel Ribeiro haviam sido cuidadosamente catalogados e estavam sendo examinados por peritos. Vamos por partes, disse o delegado, mostrando uma mesa onde todos os objetos estavam organizados. Primeiro, a mochila em si. A mochila verde militar de Marcos estava visivelmente deteriorada pelos 15 anos na água, mas ainda era reconhecível. Ana Cristina a identificou imediatamente. É ela sim, disse Ana com a voz embargada. Marcos comprou essa mochila especificamente para as expedições pantaneiras. Ele dizia que era a mais resistente que havia encontrado. Agora o conteúdo, continuou o delegado, o caderno de campo. O caderno de couro marrom estava danificado pela umidade, mas muitas páginas ainda eram legíveis. Ana Cristina o reconheceu imediatamente. Era o mesmo caderno que Marcos carregava em todas suas expedições desde 1987. Nosso perito em documentos está digitalizando todas as páginas legíveis, explicou o delegado. Até agora, conseguimos recuperar aproximadamente 60% do conteúdo. São anotações detalhadas sobre comportamento animal, rotas de deslocamento, observações científicas. E as últimas anotações? Do dia que ele desapareceu? Essa é a parte mais interessante. As últimas entradas datáveis são do dia 23 de agosto de 1992. Seu irmão fez anotações até aproximadamente 11h15 da manhã daquele dia. O delegado mostrou cópias digitalizadas das últimas páginas do caderno.
A caligrafia de Marcos, mesmo depois de 15 anos e danificada pela umidade, ainda era reconhecível para Ana Cristina. A última entrada legível dizia 11 quinhires, sinal cada vez mais forte. Esperança deve estar muito próxima. Vegetação densa, terreno instável. Vou procurar um ponto elevado para observação. Ouvi movimentação na mata. Pode ser ela se aproximando. Depois disso não há mais anotações, disse o delegado. Mas há algo interessante. Várias páginas foram arrancadas do caderno. Páginas que estariam após essa última entrada. Arrancadas? Como assim? Alguém removeu deliberadamente aproximadamente 10 páginas do final do caderno. Você pode ver aqui. O delegado mostrou as marcas no caderno. As páginas foram cortadas com algum tipo de instrumento afiado, não foram danificadas pela água ou pelo tempo. Essa informação deixou Ana Cristina perturbada. Por que alguém removeria páginas do caderno de campo de Marcos? Delegado, isso não faz sentido. Se Marcos morreu num acidente, quem teria removido essas páginas? Essa é uma das perguntas que estamos tentando responder. Mas vamos continuar com os outros itens. O delegado mostrou a câmera fotográfica Nikon de Marcos, que estava em surpreendentemente bom estado de conservação devido à caixa estanque que a protegia. A câmera está funcional, disse o delegado. Nosso perito em fotografia conseguiu remover o filme que estava dentro. É um filme de 36 poses e aparentemente 28 fotografias foram tiradas. As fotos podem ser reveladas? Já mandamos o filme para um laboratório especializado em São Paulo. Eles têm equipamentos para revelar filmes que ficaram muito tempo expostos à umidade. Devemos ter o resultado em 1 semana. E os outros rolos de filme que foram encontrados? Encontramos mais 3 rolos lacrados. Estes estão em melhor estado de conservação e provavelmente vão produzir imagens nítidas. Total de mais 108 fotografias potenciais. Ana Cristina sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. As fotografias poderiam conter as últimas imagens que Marcos havia registrado, possivelmente incluindo evidências sobre o que havia acontecido com ele. Tem mais, continuou o delegado, mostrando o receptor de radiotelemetria. Este equipamento estava sintonizado numa frequência específica. Nosso perito em eletrônicos conseguiu identificar que era a frequência usada para rastrear onças com coleiras de rádio. Essa é a frequência da Dona Esperança, disse Ana Cristina imediatamente. A onça que Marcos estava estudando. Exato. E aqui vem a parte mais intrigante. O equipamento ainda estava funcionando quando foi encontrado. Como assim? A bateria havia acabado há muito tempo, obviamente, mas quando nosso perito colocou baterias novas e ligou o aparelho, ele captou um sinal. Ana Cristina ficou confusa. Mas isso é impossível. Depois de 15 anos, a coleira da onça não pode estar funcionando. Correto. Coleiras de rádio daquela época tinham bateria para no máximo 2 anos. Mas o sinal que o equipamento está captando não é da coleira original. Então, de onde vem? Alguém está usando a mesma frequência. Alguém que conhece os códigos de identificação que seu irmão usava. Essa revelação deixou Ana Cristina completamente perdida. Quem poderia estar usando a mesma frequência que Marcos usava para rastrear Dona Esperança? E por quê? Delegado, isso sugere que pode haver outras pessoas envolvidas no desaparecimento do meu irmão? É uma possibilidade que estamos investigando. Mas antes de chegarmos a conclusões, vamos aguardar o resultado da revelação das fotografias. Elas podem nos dar pistas cruciais. O delegado mostrou os outros itens encontrados na mochila. Mapas topográficos, danificados, mas parcialmente legíveis, um kit de primeiros socorros, inútil após 15 anos, equipamentos de sobrevivência e algumas peças de roupa. Tem uma coisa que chama a atenção, disse o delegado pegando uma das peças de roupa. Esta camisa tem manchas que nosso perito preliminarmente identificou como sangue.
Ana Cristina sentiu um calafrio. Sangue? De Marcos? Ainda não sabemos. Mandamos amostras para análise de DNA. Mas, dona Ana, preciso prepará-la. Se for sangue do seu irmão, pode indicar que ele sofreu ferimentos antes de morrer. Ferimentos de que tipo? Não podemos especular ainda. Pode ter sido acidente, pode ter sido ataque de animal, pode ter sido outras circunstâncias. A implicação nas palavras do delegado era clara. Havia a possibilidade de que Marcos tivesse sido vítima de crime violento. Depois de 2 horas na delegacia, Ana Cristina saiu com muito mais perguntas do que respostas. Benedito a esperava do lado de fora. E então, dona Ana, o que descobriu? Ana Cristina relatou tudo o que havia visto e ouvido na delegacia. Benedito ouvia em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente. Dona Ana, essa história das páginas arrancadas não me cheira bem, disse Benedito quando ela terminou. E esse negócio do sinal de rádio? Tem coisa estranha aí. Benedito, você acha que o Marcos pode ter sido assassinado? Dona Ana, eu sempre achei estranho ele ter desaparecido daquele jeito, sem deixar rastro nenhum. O doutor era muito cuidadoso, muito experiente. Para ele simplesmente sumir assim. Sempre achei que tinha alguma coisa errada. Mas quem faria uma coisa dessas? Marcos não tinha inimigos. Talvez ele tenha visto alguma coisa que não deveria ter visto. O Pantanal sempre teve gente fazendo coisa errada. Caça ilegal, tráfico de animais, invasão de terras. Se o doutor flagrou alguém fazendo algo ilegal... Ana Cristina passou os dias seguintes em Corumbá, aguardando os resultados dos exames periciais. Durante esse tempo, Benedito a levou para conhecer Manuel Ribeiro, o pescador que havia encontrado a mochila. Manuel recebeu Ana Cristina em sua casa simples, em Porto Esperança, com a hospitalidade típica dos pantaneiros. Sua esposa, Francisca, preparou um almoço tradicional com peixes do rio, e toda a família se reuniu para contar detalhadamente como havia sido a descoberta. Dona Ana, disse Manuel, eu quero que a senhora saiba que não toquei em nada. Quando vi que era coisa do doutor Marcos, levei tudo direto para a polícia. Achei que era o certo a fazer. Manuel, não tenho palavras para agradecer. Depois de 15 anos, você nos deu a primeira pista real sobre o que aconteceu com meu irmão. A senhora acha que vai descobrir a verdade agora? Espero que sim, mas tenho medo do que vamos descobrir. João Ribeiro, filho de Manuel, fez uma pergunta que estava na mente de todos. Dona Ana, a senhora não acha estranho a mochila ter aparecido justamente agora, depois de tanto tempo? Como assim? Ora, 15 anos, dona Ana. 15 anos essa mochila ficou perdida no Pantanal. E justo agora, com essa cheia, ela aparece. Não parece coincidência demais? Ana Cristina não havia pensado nessa perspectiva. Realmente, era uma coincidência notável que a mochila tivesse aparecido exatamente quando ela havia começado a aceitar que nunca saberia o destino do irmão. Você está sugerindo que alguém colocou a mochila lá de propósito? Perguntou Ana. Não sei, dona Ana. Só acho estranho, porque se a mochila estava no fundo do rio há 15 anos, ela devia estar enterrada na lama, coberta de sedimentos. Mas quando a gente achou, ela estava limpa, como se tivesse chegado lá há pouco tempo. Essa observação de João Ribeiro adicionou uma nova dimensão ao mistério. Se a mochila não havia estado no rio por 15 anos, onde havia estado? E quem a havia colocado nas raízes daquela árvore? De volta a Corumbá, Ana Cristina compartilhou essas dúvidas com o delegado Silva. Delegado, é possível que alguém tenha plantado essa mochila para que fosse encontrada? É uma possibilidade que estamos considerando, admitiu o delegado. Nosso perito em objetos submersos está analisando o estado de conservação da mochila e dos equipamentos. Se eles estivessem no fundo do rio por 15 anos, deveriam mostrar sinais específicos de deterioração. E mostram. Alguns sim, outros não. É inconsistente.
Alguns itens parecem ter estado na água por muito tempo. Outros parecem ter sido expostos à umidade por um período menor. Isso faz sentido? Não muito, a menos que a mochila tenha sido movida várias vezes ao longo dos anos, ou que alguém tenha removido alguns itens e os recolocado mais tarde. No quinto dia após a descoberta, 20 de março de 2007, chegaram os primeiros resultados dos exames periciais. Ana Cristina estava na delegacia quando o delegado Silva recebeu o telefonema do laboratório em São Paulo. Dona Ana, disse o delegado após desligar o telefone, temos os resultados da revelação fotográfica e são bem reveladores. O delegado abriu um envelope grande e retirou várias fotografias ampliadas. As primeiras mostravam cenas típicas do trabalho de Marcos. Paisagens pantaneiras, animais selvagens, pegadas na lama, anotações científicas. Mas as últimas fotografias eram diferentes. Estas são as últimas 5 fotos do rolo que estava na câmera, disse o delegado, mostrando as imagens para Ana Cristina. A primeira mostrava Dona Esperança, a onça pintada que Marcos estava rastreando. Era uma fotografia magnífica. A onça estava bebendo água na margem de um pequeno rio e a imagem capturava perfeitamente a beleza e o poder do animal. A segunda fotografia mostrava a mesma onça, mas desta vez ela estava olhando diretamente para a câmera, como se tivesse percebido a presença de Marcos. A terceira fotografia era mais perturbadora. Mostrava 2 figuras humanas ao fundo, parcialmente escondidas pela vegetação. Não era possível identificar os rostos, mas claramente eram 2 pessoas observando Marcos enquanto ele fotografava a onça. A quarta fotografia era ainda mais estranha. Mostrava equipamentos que não eram de Marcos. Gaiolas metálicas, redes de captura e o que parecia ser uma espingarda de dardos tranquilizantes. A quinta e última fotografia foi a que mais chocou Ana Cristina. Mostrava Dona Esperança novamente, mas desta vez a onça estava claramente sedada, deitada inconsciente no chão, com várias pessoas trabalhando ao seu redor. Meu Deus, murmurou Ana Cristina. Marcos descobriu uma operação de captura ilegal de onças. Parece que sim, confirmou o delegado. E essas podem ter sido as últimas fotografias que ele tirou antes de desaparecer. Delegado, isso muda tudo. Marcos não morreu num acidente. Ele foi assassinado porque descobriu essa operação ilegal. É uma teoria forte, concordou o delegado, mas precisamos de mais evidências. E os outros rolos de filme? Já estão sendo revelados. Devemos ter os resultados amanhã. Ana Cristina saiu da delegacia naquele dia com sentimentos conflitantes. Por um lado, finalmente tinha evidências concretas sobre o que havia acontecido com Marcos. Por outro lado, a realidade era muito mais sinistra do que ela havia imaginado. Marcos não havia sido vítima de um acidente trágico. Ele havia sido assassinado porque descobriu uma operação criminosa de tráfico de animais selvagens. Naquela noite, no hotel, Ana Cristina ligou para seus pais em São Paulo e contou sobre as descobertas. Ana, disse seu pai, doutor José Veloso, se Marcos foi realmente assassinado, você pode estar em perigo também. Essas pessoas já mataram uma vez para proteger seus segredos. Pai, não posso parar agora. Depois de 15 anos, finalmente estamos próximos da verdade. Mas, Ana, pensa bem. Se essas pessoas ainda estão operando na região, elas não vão gostar nada de ver o caso sendo investigado novamente. E Dona Maria Aparecida, a mãe de Ana Cristina, também estava preocupada. Filha, talvez seja melhor você voltar para São Paulo e deixar a polícia continuar a investigação. Mãe, eu não posso abandonar o Marcos agora. Não quando estamos tão perto de descobrir a verdade. No dia seguinte, 21 de março, chegaram os resultados da revelação dos outros 3 rolos de filme, e o que eles revelaram completou o quebra-cabeças de forma aterrorizante.
Os filmes continham mais de 100 fotografias documentando uma operação sistemática e sofisticada de captura e tráfico de animais selvagens pantaneiros. Não apenas onças pintadas, mas também araras, tucanos, jacarés, capivaras e dezenas de outras espécies protegidas. As fotografias mostravam claramente que Marcos havia descoberto e documentado uma das maiores operações de tráfico de animais selvagens da história do Pantanal. E também mostravam que ele não estava sozinho quando tirou essas fotografias. Em várias imagens, era possível ver a sombra de outra pessoa ao lado da sombra de Marcos. Alguém havia acompanhado Marcos durante pelo menos parte de sua investigação sobre a operação criminosa. Delegado, disse Ana Cristina quando viu as fotografias. Quem era essa pessoa que estava com o Marcos? Ainda não sabemos. Mas, dona Ana, estas fotografias são evidência de crime. Vamos ter que tratar este caso como homicídio a partir de agora. A investigação sobre o desaparecimento do Dr. Marcos Veloso havia se tornado oficialmente uma investigação de assassinato, e Ana Cristina estava prestes a descobrir que a verdade sobre a morte de seu irmão era ainda mais complexa do que ela poderia imaginar. A transformação do caso de desaparecimento em investigação de homicídio mobilizou recursos que não estavam disponíveis em 1992. O delegado Roberto Silva solicitou apoio da Polícia Federal, do IBAMA e até mesmo do Departamento de Investigações Especiais de Brasília. As fotografias encontradas nos filmes de Marcos representavam evidências de uma operação criminosa de proporções nacionais. Em 22 de março de 2007, uma força-tarefa foi constituída especificamente para investigar o assassinato do Dr. Marcos Veloso e desmantelar a rede de tráfico de animais que ele havia descoberto. A operação recebeu o codinome Operação Esperança, em homenagem à onça pintada que Marcos estava estudando. O coordenador da força-tarefa era o delegado federal Dr. Carlos Eduardo Machado, especialista em crimes ambientais com 15 anos de experiência. Machado havia coordenado várias operações bem-sucedidas contra o tráfico de animais selvagens na Amazônia e no Pantanal. Dona Ana Cristina, disse o delegado Machado quando se reuniu com ela pela primeira vez. As fotografias que seu irmão conseguiu documentar são as evidências mais contundentes que já vimos sobre tráfico de fauna pantaneira. Seu irmão prestou um serviço imenso ao país, mesmo pagando com a própria vida. Delegado, eu só quero saber quem matou meu irmão e por quê. Vamos descobrir. Mas primeiro, precisamos retornar ao local onde a mochila foi encontrada. Pode haver mais evidências enterradas ou escondidas na região. A expedição ao local da descoberta foi organizada para 25 de março. A equipe incluía peritos criminais, mergulhadores especializados, especialistas em fauna pantaneira e equipamentos de última geração para a detecção de objetos enterrados. Ana Cristina insistiu em participar da expedição, apesar das preocupações das autoridades sobre sua segurança. Delegado, eu conheço os hábitos do meu irmão melhor que qualquer perito, argumentou Ana. Se há evidências escondidas na região, eu posso ajudar a encontrá-las. Benedito Silva foi contratado como guia oficial da expedição e Manuel Ribeiro acompanhou a equipe para indicar o local exato onde havia encontrado a mochila. A expedição partiu de Corumbá na madrugada de 25 de março. Usando 2 lanchas rápidas e um barco maior com equipamentos especializados. O nível do rio Taquari ainda estava alto devido às chuvas excepcionais, mas já havia baixado o suficiente para permitir uma investigação detalhada da região. Quando chegaram à volta do Urubu, por volta das 10h da manhã, a figueira onde a mochila havia sido encontrada estava parcialmente emersa. As raízes gigantescas da árvore formavam uma rede complexa que se estendia por várias dezenas de metros ao redor do tronco principal. Foi aqui exatamente, disse Manuel, apontando para uma seção específica das raízes. A mochila estava enroscada bem ali,
como se a correnteza tivesse depositado ela, e depois a água baixou e deixou ela presa. O primeiro passo da investigação foi usar detectores de metais para procurar outros equipamentos que pudessem ter pertencido a Marcos. A equipe trabalhou sistematicamente, varrendo toda a área num raio de 200 metros ao redor da figueira. Após 2 horas de busca, um dos detectores sinalizou a presença de metal enterrado na lama, aproximadamente 50 metros rio abaixo da árvore onde a mochila havia sido encontrada. A equipe de mergulhadores começou a escavar cuidadosamente na lama do fundo do rio. O que encontraram deixou todos em silêncio. Enterrado a menos de 1 metro de profundidade na lama, estava o esqueleto quase completo de um ser humano. E ao lado dos ossos, parcialmente preservados pela lama anaeróbica, estavam os restos das roupas que Marcos usava no dia de seu desaparecimento. Encontramos o Dr. Marcos Veloso, anunciou solenemente o delegado Machado via rádio para a Central de Operações em Corumbá. Ana Cristina estava na margem do rio quando os mergulhadores trouxeram os primeiros ossos à superfície. Depois de 15 anos de incerteza, finalmente havia confirmação definitiva do destino de seu irmão. Ela chorou em silêncio enquanto observava os peritos trabalharem meticulosamente para recuperar cada fragmento ósseo e cada peça de evidência. Dona Ana, disse Benedito, colocando a mão no ombro dela. Pelo menos agora a senhora sabe. O Dr. Marcos pode finalmente descansar em paz. Mas as descobertas estavam apenas começando. Junto com os restos mortais de Marcos, os mergulhadores encontraram algo que mudou completamente a natureza da investigação. Uma segunda mochila, enterrada no mesmo local, contendo equipamentos que definitivamente não pertenciam a Marcos. Esta segunda mochila continha uma câmera de vídeo profissional dos anos 1990, vários rolos de filme virgem, um receptor de rádio sintonizado numa frequência diferente da que Marcos usava e um caderno de anotações com caligrafia completamente diferente. Doutor, Marcos não estava sozinho quando morreu, concluiu o delegado Machado após examinar o conteúdo da segunda mochila. Havia pelo menos uma outra pessoa com ele, e essa pessoa também foi assassinada. O caderno encontrado na segunda mochila estava parcialmente preservado e continha anotações que revelaram uma verdade chocante sobre os últimos dias de Marcos Veloso. As anotações eram de alguém identificado apenas como JC. E documentavam uma investigação jornalística sobre tráfico de animais selvagens no Pantanal. As últimas entradas do caderno mostravam que JC havia contactado Marcos alguns dias antes de sua expedição final, propondo uma colaboração para expor a rede criminosa. 23 de agosto, 6 Serrar, dizia uma das últimas anotações de JC. Encontro com o Dr. Veloso às 11h no local combinado. Ele tem evidências fotográficas da operação. Eu tenho documentos sobre os compradores internacionais. Juntos, podemos derrubar toda a rede. 23 de agosto, 11h30. Continuava a anotação seguinte. Dr. Veloso documentou a atividade da quadrilha. Conseguimos filmar procedimentos de captura e sedação. Temos evidências suficientes para processos criminais. 23 de agosto, 15h, dizia a última entrada legível. Fomos descobertos. Eles sabem que estamos aqui. Vamos tentar sair pela margem norte, mas estão nos cercando. Se algo acontecer conosco, as evidências estão escondidas na... A frase era interrompida abruptamente, e o resto da página estava ilegível. O delegado Machado imediatamente ordenou uma busca nas bases de dados nacionais para identificar quem era JC. Após algumas horas, a identidade foi revelada. Joaquim Carlos Ferreira, jornalista investigativo de 31 anos, especializado em crimes ambientais, que havia desaparecido em agosto de 1992, enquanto investigava uma matéria sobre tráfico de animais no Pantanal.
Dois casos de desaparecimento que achávamos que eram independentes, na verdade, estão conectados, explicou o delegado Machado para Ana Cristina. Seu irmão e o jornalista Joaquim estavam trabalhando juntos para expor esta rede criminosa. Mas por que nunca ninguém fez a conexão antes? Porque Joaquim Ferreira estava oficialmente no Pantanal para fazer uma matéria sobre turismo ecológico. Ninguém sabia que ele estava investigando o tráfico de animais. E ninguém sabia que ele havia contactado seu irmão. A investigação ampliou para incluir a família de Joaquim Ferreira. Sua irmã, Lúcia Ferreira, foi contactada em São Paulo e confirmou que Joaquim havia mencionado estar trabalhando numa matéria que ia causar muito impacto, pouco antes de desaparecer. Joaquim disse que havia descoberto uma operação criminosa muito grande, envolvendo pessoas importantes. Relatou Lúcia Ferreira quando veio a Corumbá para acompanhar a investigação. Ele estava empolgado, dizia que seria a matéria da vida dele. Enquanto a identificação dos restos mortais prosseguia através de exames de DNA, a força-tarefa concentrou esforços em decifrar as pistas deixadas por Marcos e Joaquim sobre a localização das evidências que eles haviam escondido. A frase incompleta no caderno de Joaquim, "As evidências estão escondidas na..." se tornou o foco principal da investigação, onde dois homens desesperados, sabendo que iam morrer, teriam escondido evidências cruciais. A resposta veio de uma fonte inesperada. Análise detalhada das últimas fotografias encontradas nos filmes de Marcos. Um perito em análise de imagens, usando técnicas de ampliação digital que não existiam em 1992, conseguiu identificar detalhes nas fotografias que haviam passado despercebidos no primeiro exame. Uma das fotografias mostrava Marcos e Joaquim trabalhando juntos para esconder algo dentro do tronco oco de uma árvore morta. A árvore era claramente identificável por sua forma característica e sua localização em relação a outros marcos geográficos visíveis na fotografia. Esta árvore fica a aproximadamente 2 quilômetros daqui, disse Benedito após estudar a fotografia. Conheço bem essa região. É uma peroba gigante que morreu há uns 20 anos, mas o tronco ainda está de pé. A expedição se direcionou imediatamente para o local identificado na fotografia. A árvore morta estava exatamente onde Benedito havia previsto. Um tronco gigante de mais de 3 metros de diâmetro, completamente oco no interior. Dentro do tronco, protegidos por múltiplas camadas de plástico impermeável, estavam os arquivos da verdade que Marcos e Joaquim haviam conseguido esconder antes de serem assassinados. O material incluía mais de 200 fotografias adicionais documentando a operação de tráfico, 3 fitas cassete com gravações de conversas entre os traficantes, documentos sobre rotas de exportação e compradores internacionais, uma lista de nomes de pessoas envolvidas na operação, incluindo funcionários públicos e empresários, mapas detalhados de todas as bases de operação da quadrilha. Evidências financeiras mostrando movimentação de milhões de dólares. Meu Deus! Murmurou o delegado Machado enquanto examinava o material. Marcos e Joaquim conseguiram documentar toda a estrutura da organização criminosa. Estes documentos vão permitir desmantelar completamente a rede. Mas a descoberta mais impactante estava numa das fitas cassete. Era uma gravação das últimas horas de vida de Marcos e Joaquim, feita por Joaquim usando um gravador escondido. A gravação revelou exatamente o que havia acontecido em 23 de agosto de 1992. Marcos e Joaquim haviam se encontrado conforme planejado para documentar a operação de captura de animais. Eles conseguiram fotografar e filmar extensivamente as atividades dos traficantes, sem serem detectados inicialmente. Mas quando tentavam deixar a área,
foram descobertos por vigias da organização criminosa. A gravação capturou o momento da descoberta. Doutor Veloso, tem gente nos seguindo, dizia a voz de Joaquim na fita. Quantos? Respondia Marcos. Pelo menos 4. Estão armados. Temos que sair daqui agora. Joaquim, se não conseguirmos sair, você sabe onde esconder as evidências? Sei. Na peroba morta, como combinamos. A gravação continuava documentando uma perseguição desesperada através da mata pantaneira. Marcos e Joaquim conseguiram chegar até a árvore oca e esconder as evidências, mas foram alcançados pelos criminosos antes que pudessem escapar. A parte final da gravação era perturbadora. Vozes desconhecidas interrogavam Marcos e Joaquim sobre quantas pessoas sabiam de sua investigação, quem mais havia visto as fotografias, se haviam contactado a polícia. Vocês não sabem com quem estão mexendo, dizia uma das vozes não identificadas. Esta operação move milhões de dólares. Não vamos deixar 2 idiotas destruírem nosso negócio. Nós não contamos para ninguém, dizia Marcos na gravação. Se vocês nos deixarem ir embora, prometemos que não vamos falar nada. Tarde demais para promessas, respondia o criminoso. Vocês já viram demais. A gravação terminava com sons de luta e depois silêncio. Ana Cristina ouviu a gravação inteira, chorando silenciosamente. Depois de 15 anos, finalmente sabia exatamente como seu irmão havia morrido. Marcos havia sido assassinado friamente porque se recusou a ignorar crimes contra a natureza que tanto amava. Delegado, disse Ana após ouvir a gravação. Quem são essas pessoas? As vozes na fita, você consegue identificar? Estamos trabalhando nisso, mas, dona Ana, preciso avisá-la. É provável que alguns dos envolvidos ainda estejam vivos e operando na região. Esta investigação pode ser perigosa. As evidências escondidas por Marcos e Joaquim permitiram à Polícia Federal identificar uma rede de tráfico de animais que operava em escala internacional. A organização havia movimentado aproximadamente 50 milhões de dólares em 15 anos, exportando ilegalmente milhares de animais pantaneiros para colecionadores particulares na Europa, Estados Unidos e Ásia. Mais chocante ainda, vários funcionários públicos, incluindo servidores do IBAMA e da Polícia Ambiental, estavam na lista de pessoas pagas pela organização para facilitar as operações ilegais. Em 5 de abril de 2007, a Polícia Federal deflagrou a Operação Esperança, a maior operação contra tráfico de fauna da história do Pantanal. Foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão simultaneamente em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 23 pessoas foram presas, incluindo o líder da organização. Antônio Carlos Mendoza, empresário de 61 anos que oficialmente tinha negócios legítimos de turismo ecológico, mas que na realidade coordenava toda a operação de tráfico. Durante a prisão de Mendoza, em sua fazenda perto de Corumbá, a polícia encontrou evidências que conectavam diretamente a organização ao assassinato de Marcos e Joaquim. Entre os documentos apreendidos estava um relatório datado de agosto de 1992, descrevendo a eliminação de 2 elementos perturbadores que haviam descoberto as operações da quadrilha. Dr. Marcos Veloso e o jornalista Joaquim Ferreira foram executados por ordem direta de Antônio Mendoza, declarou o delegado Machado na coletiva de imprensa que anunciou as prisões. Eles morreram defendendo o patrimônio natural brasileiro. Mas a operação revelou algo ainda mais perturbador. A organização criminosa havia continuado operando durante os 15 anos seguintes ao assassinato de Marcos e Joaquim, aperfeiçoando seus métodos e expandindo suas operações. As investigações mostraram que mais de 15 mil animais selvagens haviam sido traficados ilegalmente desde 1992, representando um dano incalculável à fauna pantaneira.
Várias espécies haviam sofrido reduções populacionais significativas devido às capturas ilegais. Durante o julgamento de Antônio Mendoza, que começou em setembro de 2007, detalhes chocantes sobre o assassinato de Marcos e Joaquim foram revelados. Mendoza havia ordenado a execução dos dois porque eles representavam uma ameaça existencial para sua operação de 50 milhões de dólares. As fotografias e documentos que Marcos e Joaquim haviam coletado teriam sido suficientes para derrubar toda a rede e enviar dezenas de pessoas para a prisão. Antônio Mendoza ordenou friamente o assassinato de duas pessoas cujo único crime foi tentar proteger a natureza, disse o promotor público durante o julgamento. Dr. Marcos Veloso e Joaquim Ferreira são heróis nacionais que pagaram com suas vidas pela defesa do patrimônio ambiental brasileiro. Em dezembro de 2007, Antônio Mendoza foi condenado a 35 anos de prisão por homicídio qualificado, formação de quadrilha, tráfico de animais selvagens, corrupção de funcionários públicos e crimes contra o meio ambiente. Foi a maior sentença já aplicada no Brasil para crimes ambientais. Outros 18 membros da organização receberam sentenças que variaram entre 8 e 25 anos de prisão. 5 funcionários públicos corruptos foram demitidos e também receberam sentenças de prisão. O impacto da Operação Esperança foi muito além das prisões. As evidências coletadas por Marcos e Joaquim levaram a mudanças significativas na legislação brasileira sobre proteção da fauna, criação de novas reservas ambientais no Pantanal e implementação de sistemas de monitoramento mais rigorosos. Em março de 2008, exatamente um ano após a descoberta da mochila de Marcos, Ana Cristina finalmente pode sepultar seu irmão. Os restos mortais de Marcos foram trasladados para São Paulo e sepultados ao lado do túmulo de seus pais, que haviam morrido em 2005 sem saber o destino do filho. Durante o funeral, compareceram centenas de pessoas, incluindo colegas cientistas, ambientalistas, autoridades governamentais e moradores do Pantanal que conheceram Marcos durante suas expedições. Marcos morreu fazendo o que amava, protegendo a natureza, disse Ana Cristina durante seu discurso no funeral. Ele não morreu em vão. As evidências que conseguiu reunir salvaram milhares de animais e protegeram o Pantanal para as futuras gerações. Benedito Silva veio especialmente de Corumbá para o funeral. O Dr. Marcos era um homem bom, disse ele para Ana Cristina. Ele amava o Pantanal de verdade, e o Pantanal guardou seus segredos até chegou a hora certa de revelá-los. Em 2009, o governo brasileiro criou a Reserva Biológica Dr. Marcos Veloso e Joaquim Ferreira, uma área protegida de 25,00 hectares no Pantanal, exatamente na região onde eles foram assassinados. A reserva serve tanto como memorial aos dois heróis, quanto como santuário para as espécies que eles morreram defendendo. Ana Cristina, finalmente tendo encontrado a paz que procurava por 15 anos, decidiu continuar o trabalho do irmão. Ela voltou à universidade, completou seus estudos de veterinária e se especializou em conservação de fauna selvagem. Hoje, ela dirige um instituto de pesquisa dedicado à proteção da fauna pantaneira, financiado em parte pelas multas pagas pelos membros da organização criminosa que matou Marcos. Meu irmão sempre dizia que cada animal salvava valia qualquer risco, diz Ana Cristina quando conta a história de Marcos para novos pesquisadores. Ele estava certo. A natureza vale qualquer sacrifício. Manuel Ribeiro, o pescador que encontrou a mochila e iniciou toda a cadeia de eventos que levou à justiça, recusou qualquer recompensa financeira oferecida pela família Veloso. Eu não quero dinheiro por ter feito o que era certo, disse Manuel. Só quero que meus filhos cresçam num Pantanal onde não tem bandido matando gente boa.
Em vez de recompensa financeira, Ana Cristina ajudou Manuel a conseguir uma bolsa de estudos para seu filho João, que hoje é biólogo e trabalha na Reserva Doutor Marcos Veloso e Joaquim Ferreira. É bonito ver como tudo se conecta, diz Benedito Silva, agora com 72 anos e ainda trabalhando como guia no Pantanal. O Dr. Marcos morreu protegendo o Pantanal, e agora o filho do homem que encontrou ele está continuando o trabalho dele. É como se o próprio Pantanal tivesse planejado tudo. A história do Dr. Marcos Veloso se tornou lenda no Pantanal. Pescadores, fazendeiros e moradores locais contam sua história para visitantes e turistas, sempre enfatizando que ele morreu como herói, defendendo a natureza que amava. Nas noites de lua cheia, dizem os pantaneiros, ainda é possível ouvir o chamado das onças na região do Saco do Jacaré. E alguns juram que uma onça pintada especialmente grande e majestosa, que nunca permite que humanos se aproximem muito, às vezes é vista bebendo água no mesmo local onde Marcos tirou suas últimas fotografias. Os mais velhos da região dizem que é Dona Esperança, a onça que Marcos estava estudando, ainda guardando os segredos da mata pantaneira. Talvez seja apenas imaginação pantaneira. Ou talvez o Pantanal realmente tenha seus próprios guardiões, protegendo aqueles que dedicaram suas vidas à sua preservação. O que é certo é que o Dr. Marcos Antônio Veloso nunca foi esquecido. 15 anos após sua morte, a verdade finalmente veio à tona, trazida pelas águas do mesmo Pantanal que ele morreu protegendo. E hoje, graças ao seu sacrifício e ao de Joaquim Ferreira, milhares de animais selvagens vivem livres nas águas e florestas pantaneiras, protegidos pelas leis que suas evidências ajudaram a criar. Marcos queria entender os segredos do Pantanal. No final, descobriu que o maior segredo de todos era que algumas verdades valem qualquer preço para serem preservadas, mesmo que esse preço seja a própria vida.